Alerj Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o deputado Márcio Pacheco sobre o trabalho feito pela CPI do crack. Deputado, queria voltar ao que a gente estava falando no final do primeiro bloco, das políticas de enfrentamento ao crack. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso para nós. Nós encontramos um dado duro depois dessa CPI. O Estado precisa apresentar uma política pública. Há uma ausência dessa política. Existem ações pontuais legítimas, como, por exemplo, programas do governo federal, e aí eu falo do Estado como um todo. O governo federal tem programa, o crack é possível vencer. Existem programas, existem recursos, a Secretaria Nacional tem feito esse papel. No Estado, a Secretaria da Prevenção também tem aplicado programas efetivos, apoia comunidades terapêuticas. Os governos municipais, alguns deles também, como eu disse, o caso do Casa Viva no município, também um outro programa muito bacana, que nasce inspirado num exemplo que aconteceu em Portugal, que é o programa Proximidades. São programas que já acontecem. A saúde e a assistência vão até dentro das cenas de combate às drogas e fazem um atendimento efetivo. Consultório de rua. O Estado vai até o usuário e faz na rua, faz um acolhimento social, um acolhimento de saúde, exame, e potencializa esse atendimento. Porque hoje, principalmente os que usam a droga, os que usam o crack, um dos grandes comentários é que, na verdade, eles se sentem invisíveis no processo. Ninguém olha para eles. Essa é uma das grandes... Não, se eu estou fumando crack na rua, se eu estou usando crack, isso não importa, porque ninguém me vê. Então, quando um programa como esse, o Proximidade, faz com que um agente social, um agente de saúde vá até o usuário, ele se sente visto. Ele se sente, peraí, ele está me vendo, ele olhou, ele quer botar a mão em mim, ele quer me tocar, ele quer cuidar de mim. Isso são ações efetivas. Eles se sentem muito marginalizados. Mais do que isso, essa palavra é dura, invisíveis. Eu posso usar a droga na rua porque ninguém está me vendo. Como se não fizesse a menor diferença. Eu não faço parte dessa sociedade. E é por isso que quando você aproxima o governo dessa realidade, você começa a ter eficiência, porque eles precisam desse carinho imediato. A grande dúvida que eu tenho hoje é que os programas não funcionam como deveriam funcionar, porque os técnicos de algumas áreas não conseguem dialogar. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Prevenção às Drogas pensam de forma diferente a respeito da aplicação dos programas. A Secretaria de Prevenção defende de forma basilar, por exemplo, que as comunidades terapêuticas devem agir como um apoio no Estado. A Secretaria de Saúde diverge sobre isso. Ela não apoia as comunidades terapêuticas como uma maneira eficaz, mas também, por outro lado, não apresenta unidades que venham a suplantar as comunidades terapêuticas. Uma opção é isso. Não apresenta opção. Elas dialogam muito mais a respeito do que diz ao Ministério da Saúde e às políticas nacionais. Ora, bolas, com todo respeito às políticas nacionais. Enquanto os técnicos de plantão ficarem discutindo os modelos de eficiência, os jovens estão morrendo nas ruas. Nós temos que somar, pegar o que é bom daquilo que pensam os grandes estudiosos na área de recuperação e pegar os modelos que já funcionam, sejam eles de matizes religiosas ou não religiosas, não importa. O que importa é que a gente some as ideias que já fizeram bem à população e sejam somadas para dar resultado. O que acontece é que a gente vai apresentar um modelo, um relatório final da CPI muito bem elaborado e escrito pelo deputado Waldeck, mas as cenas de uso vão continuar. Os usuários de crack continuarão nas ruas, porque os técnicos não conversam, eles não estão dispostos a ceder. Olha, eles não se entendem. Eu não concordo muito com a tua opinião, mas pensando bem, a tua opinião também é boa. Vamos juntar a minha com a sua e funcionar? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai enfrentar hoje no estado do Rio de Janeiro. Então vamos passar agora as recomendações que o relatório final, esse relatório final que o senhor falou, o principal seria a falta de interlocução entre as esferas do governo, deputado? Eu acho que o principal é. Hoje, no estado do Rio, a identificação que nós temos é que o Estado precisa conversar mais. O governador Pezão tem muito desejo em dialogar isso e olhou com muito bons olhos o que a gente desenvolveu na CPI. Eu vou entregar o relatório, aliás, nossa intenção é de que há uma reunião conjunta para entregar uma cópia com propostas ao governo. O governador está ciente das necessidades, mas é preciso que se baixe as armas. Eu quero insistir nessa palavra. A gente precisa baixar a guarda.
das vaidades e dizer, olha, vamos tentar ver o que funciona desse lado e desse. Eu citei 2 secretarias, a Secretaria de Prevenção e a Secretaria de Saúde. Precisam dialogar mais. E a Secretaria de Educação precisa entrar imediatamente com o circuito de prevenção nas escolas. É fundamental. Porque na educação começa tudo. Sem dúvida. Se um jovem, eu vou dar um exemplo muito claro, se um jovem visse qual é o resultado efetivo de um jovem usuário de crack, ele pensaria 2 vezes antes de usar a primeira vez. E o motivo que o leva a usar o crack muitas vezes está vinculado a uma ausência familiar, a um trauma familiar, a um abuso familiar, às vezes está ligado a uma decepção dentro da sua própria casa. A gente precisa cercar essa família para evitar o mal maior. Então é preciso uma política integrada, não dá para agir só com a prevenção ou só com a educação. Precisa agir todo mundo junto. E o outro problema seria a grande desigualdade social, né, deputado? Então, a CPI recomendou políticas de redução dessa desigualdade. Como que seria feito isso? Você tem que ter uma ação... Hoje eu já conversei algumas vezes com a secretária de Assistência, que entende muito sobre essa ação. A gente precisa trabalhar as políticas de ação social com programas que favoreçam tirar essas pessoas da baixa renda. É preciso medidas efetivas que tirem essas pessoas da baixa renda, dando a ela oportunidade. A política esportiva, dando opção também para que jovens possam ser integrados nas políticas de programas esportivos do Estado. Isso ajuda muito na reabilitação. É como o senhor falou, às vezes o jovem tem um buraco, né? A falta verdade. De alguma coisa, e a droga vem para suprir esse buraco. E se o Estado conseguir suprir esse problema, essa falta que o jovem tem, pode ser uma solução? Eu acho que é. Acho não, mais pelos dados que a gente enfrenta. Repito, o crack, não adianta só tirar o crack do jovem. Se ele não tiver uma base familiar, um lugar aonde se encontrar, um primeiro emprego, uma ação, ele vai voltar. Diferente de uma droga mais cara, como a cocaína, como a heroína, que muitas pessoas com que tenham mais recursos são usuários uma situação social, perdão. Pessoas com uma situação social um pouco melhor fazem uso. Quando eles deixam de usar a cocaína, muitas vezes eles ainda têm o seu emprego, por mais difícil que seja enfrentar. Muitos deles ainda têm a sua família, têm bens, às vezes têm patrimônio e podem ainda começar de novo uma caminhada. Mas quem está no crack, numa cena do crack, abandonado, sem casa, se prostituindo, tira o crack, vai fazer o quê? A droga passa a ser a vida da pessoa. Exatamente, né? Aí você tira o crack, mas se você não tem uma possibilidade de substituição, a realidade passa a ser uma utopia. E aí eu quero dizer com muito rodeio, por que uma pessoa usa droga? Porque é gostoso. E essa palavra é dura de dizer, mas ela é verdadeira, porque se não desse prazer, ninguém usava. O que a gente tem que fazer, então? Dar um outro prazer, substituição de prazer. Dizer que esse prazer da droga ele é ruim, ele é maléfico, ele destrói a tua vida, então eu vou te dar um prazer melhor. O esporte, a educação, a sociedade, a fé, a religião, algo que lhe dê um prazer que substitua esse, né? Algo que seja mais gostoso, e que, ao mesmo tempo, dê a ele a razão para viver. Mostrar que existem outras opções. Exatamente. Né? Deputado, outro ponto importante recomendado pela CPI foi a criação de um banco de dados, né, que seria um levantamento dos municípios a respeito da situação do crack. Isso. Né? Como que funcionaria esse banco de dados? Eu me lembro de uma das reuniões da CPI, a deputada Ana Paula Rechuan, que é médica, que tem um trabalho muito, muito interessante na sua região, a sua região de origem, que é Resende. Ela levantava justamente a possibilidade que, junto com o advento do programa federal Crack é Possível Vencer, fossem instalados nos municípios essas centrais para levantamento dos dados reais e efetivos junto às secretarias de assistência e saúde nos municípios. E aí sim a gente pudesse, junto à Secretaria de Prevenção, fazer um link com os municípios para entender dados concretos e reais. A situação real de cada município. Se a gente não tiver dado, se você não tiver um dado, ou seja, realidade da doença, você não vai poder entender qual é a quantidade do medicamento. Como é que eu vou exportar uma realidade do Estado
para minimizar um problema no interior, você não tem esses dados. O levantamento hoje é fundamental e a gente está encaminhando ao governo do Estado, junto à Secretaria de Prevenção, que numa das reuniões que fez se comprometeu, o secretário Felipe se colocou, um dos trabalhos que a Secretaria está fazendo justamente é equipá-la para poder fazer o levantamento dos dados no estado inteiro. Porque aí com essas informações seria mais fácil saber qual política, como fazer o enfrentamento em cada município? Eu acho que qual é a política, ela está definida. Precisa parar precisa dialogar mais. A política já existe. Não precisa inventar roda. Todo mundo sabe o que fazer. A política federal sabe o que fazer, como combater fronteira, como evitar que a droga chegue. Maconha, cocaína não se planta no morro. Ela entra, então ela chega aos jovens, aos olhos das pessoas. Então, essa política todo mundo sabe como fazer. O que a gente precisa é diagnosticar em cada município quantos jovens precisam de tratamento. Porque o combate à droga é um tripé. Prevenção, reabilitação e repressão a quem precisa ser reprimido. E esse é o traficante e não o usuário. Claro. O usuário é uma vítima que precisa ser cuidado. Deputado, para a gente terminar, existe um programa estadual de prevenção ao consumo de crack aqui no Rio. Isso. Eu queria que o senhor explicasse qual é o andamento disso, se ele já está sendo, se ele é efetivo, se existem políticas, se ele funciona, porque uma das recomendações da CPI foi que fosse dada efetividade a esse programa. Isso. O programa estadual é uma lei que está em vigor, mas que ainda efetivamente, mesmo sendo ela uma realidade, ela não foi tirada do papel. Há um interesse real das secretarias em colocar adiante essa realidade, mas, como eu disse, pela falta de diálogo, nós ainda não tivemos essa vitória. A CPI certamente vai levantar essa questão novamente, para que a lei, que é o Programa Estadual de Combate ao Consumo de Crack, seja efetivada no Estado com os programas específicos. A gente não quer que se crie nada novo. Os programas já existem, precisam dialogar. Apoio às comunidades terapêuticas, apoio às casas como a Casa Viva, apoio aos programas existentes, apoio ao aumento, por exemplo, de leitos de internação efetivo para tirar da abstinência. Tudo isso é possível, tudo isso precisa ser apoiado. O que precisa, repito, mais diálogo para que as políticas sejam efetivas e aí sim o programa vai ser um sucesso. Deputado, agradeço muito a presença do senhor aqui no programa e o Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever este ou outro programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.